Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula de música, onde vamos entender um pouquinho algo muito interessante com relação ao timbre. É uma palavra um pouco estranha, não é? Mas hoje nós vamos entender o que ela quer dizer nesse contexto de som, tá bom? Mas antes, vamos pedir a bênção do nosso Deus para que a nossa aula seja conforme a vontade dele, que nós possamos tirar muito proveito disso. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado porque estamos juntos neste momento, estamos aqui para aprender, para estudar, e nós queremos que você ilumine a nossa mente para que possamos entender tudo de modo muito fácil. Obrigado por tudo, nos acompanhe sempre, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa aula de hoje, ela está ali no capítulo 8, na página 43, exatamente. Vamos entender um pouquinho sobre as famílias de instrumento, tá? Mas antes de falarmos sobre instrumentos musicais e as suas famílias, que são os locais onde eles se organizam, não é? Nós vamos entender um pouquinho sobre o timbre, porque essa palavrinha é muito importante para entender por que os instrumentos se organizam por famílias, tá? Bom, vamos lá para a questão número 1. A questão número 1 nos diz que o som da nossa voz tem uma característica muito pessoal. Exatamente. A nossa voz ela é extremamente individualizada com relação à característica. A gente até pode ter, por exemplo, a voz parecida com a voz do nosso irmão, ou do nosso pai, quando esse era da nossa idade, ou melhor, da sua idade, não é? Mas as nossas vozes, a grande verdade é que elas têm uma característica totalmente individual. Você tem a sua voz e ninguém tem a voz igual à sua. Pode ter uma voz parecida, como falei, mas igual não. E é importante a gente entender também que essa voz ela muda conforme o nosso gênero e também conforme a nossa idade, tá bom? E nós vamos fazer uma experiência agora com a questão número 1 aqui, para justamente descobrir se o som número 1, o número 2, o número 3, quais são os seus correspondentes gêneros aqui, ó. Será que o som número 1 corresponde à voz masculina, à voz feminina ou à voz infantil? O som número 2 e o número 3, aonde cada um se localiza? Vamos ver? Primeiramente, nós vamos escutar aqui o som número 1, tá bom? E à medida que você for descobrindo, conforme pede aqui na questão, você vai ligar um tracinho ao desenho aonde o som se corresponde, tá bom? Vamos escutar o som número 1. Amiguinhos, durante este ano, estamos cantando e brincando com sons, cores e formas. Abra bem os ouvidos e ouça com atenção. Então, o que você acha? O som número 1 corresponde à voz masculina, à voz feminina ou à voz infantil? Faça aí a sua resposta. Número 2. Vamos ouvir o som número 2. Amiguinhos, durante este ano estamos brincando e cantando com sons, cores e formas. Abra bem os ouvidos e ouça com atenção. Muito bem, então você acabou de escutar aí o som número 2. Faça também o seu tracinho. Agora vamos para o som número 3. Amiguinhos, durante este ano, estamos cantando e brincando com sons, cores e formas. Abra bem os ouvidos e ouça com atenção. Muito bem. E agora? O som número 3 corresponde a qual representatividade aqui embaixo? Faça aí o seu tracinho respondendo também. Agora a questão número 2 nos traz aqui um questionamento muito interessante da voz cantada. O que nós acabamos de ouvir foram exemplos de vozes faladas, assim como eu estou falando e como você sabe falar também. Mas existe uma diferença quando nós colocamos a nossa voz em uma situação em que ela está cantando. Exatamente. Alguma coisa nela muda.
A voz cantada é totalmente diferente da voz falada. E quando nós pensamos nessa voz enquanto ela está cantando, a gente consegue perceber que ela meio que se multiplica quanto à sua característica. Do que eu estou falando? Por exemplo, a voz masculina, ela tem 2 tipos de voz masculina. Assim como a voz feminina, ela também tem 2 tipos de voz representadas, 2 tipos de vozes femininas. A voz infantil, por enquanto, é uma voz única. Ela só tem uma característica, por quê? Porque a criança ela ainda está na fase de desenvolvimento e com isso a voz dela também vai amadurecendo conforme o tempo, tá bom? Mas eu quero que você ouça aqui agora, justamente, com alguns exemplos de voz cantada e como que elas mudam, tá bom? Nós vamos escutar aqui primeiro 2 tipos de vozes femininas, conhecidas como soprano, que é uma mulher que canta com a voz mais aguda, e o contralto, que é uma mulher que canta com a voz mais grave, tá? Um pouco mais grossa. Depois nós vamos escutar as vozes masculinas, né? No caso, o terceiro exemplo é o homem que consegue cantar bem agudo, conhecido como tenor, e o homem que canta extremamente grave, com um som mais grosso, conhecido como baixo. Soprano. Não há jeito, não há como esse do sertão. Agora o contralto. Não há gente ou não luar como este do sertão. Tenor agora. Não há gente ou não luar como este do sertão. E agora o baixo. Não há gente ou não luar como este do sertão. Muito bem. Viu só que curioso? Quando nós atingimos a nossa fase adulta, de repente, a gente não consegue cantar os 2 tipos de vozes, mas a gente já sabe que as vozes masculinas podem ser classificadas como tenor e baixo, e as vozes femininas como soprano e contralto. É uma curiosidade bem interessante. E para a gente entender basicamente agora o que é timbre, timbre é justamente isso. É quando a gente encontra uma classificação ou uma característica para as nossas vozes, tá bom? Por exemplo, quando eu falo que a minha voz ela está um pouco cansada, ou a minha voz ela está muito estridente, ou a minha voz ela está muito aveludada, eu estou dando características, sendo assim, identificando e simplesmente classificando alguns timbres para a minha voz, tá bom? Qualquer dúvida, você pode ler aqui no nosso rodapé, na página 43, basicamente o que é timbre e alguns exemplos muito importantes também, tá bom? Avançando um pouquinho, nós estamos agora na página 44, e aqui nas questões número 4, 5 e 6, você poderá responder aqui de qual manifestação ou qual propriedade sonora nós estamos falando. Por exemplo, na questão número 4, ele está pedindo para eu sublinhar a qualidade do som que diferencia o som produzido pela madeira e o som produzido pelo vidro, não é? A gente sabe que se bater numa madeira e bater num vidro, esses sons eles vão ser diferentes. E quando nós encontramos essa diferença, de que propriedade nós estamos falando? Nós estamos falando da altura, estamos falando da intensidade, do timbre ou da duração? Faça aí o seu tracinho. Na questão número 5, dessa vez agora você vai circular a qualidade do som que diferencia um som forte de um som fraco. Esse é mais fácil. É da altura que nós estamos falando? É da intensidade, da duração
ou do timbre? Qual é aquela propriedade que mede o som quando esse som é muito forte ou é muito fraco? E na questão número 6, aqui você vai pintar de vermelho, né, a qualidade de som que caracteriza um som grave e um som agudo. Qual é aquela propriedade de som que me diz quando o som está muito agudo, ou seja, muito fininho, e muito grave, ou seja, lá embaixo, muito grosso? Você vai pintar então essa propriedade de vermelho. E depois você vai pintar de azul a qualidade de som que diferencia quando esse som ele é muito longo e é muito curto, rapidinho. Qualquer dúvida, é só você voltar algumas páginas atrás que nós já fizemos atividades com relação a essa experiência, tá bom? A questão número 7 nós vamos deixar para um outro momento, tá bom? Para não ficar muita atividade. Então a questão número 7 você vai fazer comigo no nosso encontro pelo Zoom, tá bom? Quero encerrar aqui hoje desejando sucesso nas suas atividades. Tenha muito empenho, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos aqui para ajudar. E, lógico, nada mais nos resta a desejar a você um bom fim de semana, um bom descanso e sucesso nas suas atividades. Até o próximo encontro, tá? Tchau, tchau!